Olá, meus irmãos, a paz de Cristo esteja com todos vocês. Hoje, 27 de maio de 2020, quarta-feira, dia do nosso culto de oração, né? E essa palavrinha chamada oração, que para nós crentes em Jesus Cristo não deve faltar nunca, né? Pois a oração é como uma mola que nos impulsiona para frente, nos ajudando a continuarmos firmes na nossa jornada, na nossa caminhada espiritual, nos fortalecendo, né, para podermos enfrentar aí os desafios que porventura chegarem até nós, né? A oração nos permite aproximar de Jesus, nos permite proximidade, mentoreio e ação do Espírito Santo sobre nós, e isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Como disse na mensagem de domingo passado, na mensagem pastoral que compartilhei com os irmãos, domingo passado, a gente está vivendo momentos difíceis, né? Dias de muita complicação, dias de muito cuidado, de muita atenção. O estado do Rio de Janeiro tem sido o destaque negativo nesse ataque frontal à pandemia, ao Covid-19, né? O Rio está sempre um passo ou mais passos atrás dos outros estados. Os hospitais públicos continuam lotados, 2 dos 4 hospitais de campanha ainda não foram entregues, né? E os que foram entregues também não estão funcionando com a sua capacidade plena por causa dessa falta de aparelhos, insumos, né? Com isso a gente não tem a informação concreta, de forma clara, de quando a gente vai voltar à normalidade, ou mesmo o retorno parcial de algumas atividades, como é o caso das igrejas, né? E hoje ainda a gente está aí sendo notificado aí através dos jornais, né, de o que está acontecendo, né, dessa roubalheira aí, governador do Rio envolvido aí nesse escândalo aí. Quer dizer, o Rio de Janeiro vai de mal a pior, irmãos. E com isso afeta todos nós, né, que vivemos nesse estado, né, nesse estado do Rio de Janeiro, cuja gestão já de alguns anos, né, a gente passa aí por governantes que só pensam em si próprio, não pensam na população, no bem-estar do povo do Rio de Janeiro, infelizmente. O tema que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu denominei de práticas diárias para uma vida saudável. E quando eu me refiro aqui à vida saudável, na verdade eu estou falando de estarmos bem em todos os sentidos da nossa vida, né? Nossa saúde, nosso bem-estar tem que estar assim, em equilíbrio, né? Tem que estar equilibrado, tanto nos aspectos físico, mental e espiritual. Então o nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre essas práticas diárias para que tenhamos essa vida saudável, né? Quer seja no campo físico, quer seja no campo mental, quer seja no campo espiritual, e está baseado ali na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ali no capítulo 5 dessa carta, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler aí os versículos 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 a 18. Verso 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, orem sem cessar. Verso 18 e último. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que ela possa encontrar morada nos nossos corações, em nome de Jesus. Se você deixar, na verdade, a crise do mundo, ela te sufoca, né? Se você deixar essa pandemia, te sufoca. Se você só olhar as circunstâncias e o cenário como ele se apresenta aos olhos naturais, os olhos humanos, você se deprime e desiste de lutar, e muito provavelmente você vai chegar à conclusão que está tudo perdido e que não tem solução para nada mais. Mas isso não é verdade. Essa parece ser a realidade só porque nós estamos enxergando o que está por trás da história. Na verdade, a gente não está enxergando o que está por trás da história. A Bíblia afirma lá em Daniel, capítulo 2, 21, porque pela boca do próprio Daniel, que Deus muda os tempos e as estações, ele remove os reis
e estabelece os reis. Então o poder está na mão do Senhor. Todas essas coisas estão debaixo da autoridade de Deus e, em última instância, né, realizarão a sua vontade e cumprirão o seu plano eterno. Então tudo está no controle de Deus. Quem confia em Deus, o único e eterno, precisa temer alguma coisa, irmãos? Eu acredito que a sua resposta é não. Crise financeira, desemprego, convulsão social, pandemia. Será que precisamos temer alguma coisa quando nós estamos diante de um Deus todo-poderoso e confiamos que Ele é único, que Ele é eterno? A gente não deve temer nenhuma dessas coisas. As nossas vidas, a nossa história está sendo conduzida pelas mãos dele. Não precisa, é verdade. Afinal, quem confia em Deus faz tudo que está ao seu alcance para ter paz em todas as áreas da sua vida, né? Romanos 12, verso 18, vai dizer para nós que devemos fazer todo o possível para viver em paz com todos e com a gente mesmo, né? Ou seja, aquilo que está ao nosso alcance das nossas mãos, que depende de nós, que a gente faça, pois o que está fora desse alcance das nossas mãos, que não depende da gente, que foge disso, está debaixo do controle do nosso Deus, o Todo-Poderoso. É isso que Romanos capítulo 12, verso 18 está falando. Com uma expressão de confiança em Deus, nós podemos então praticar com confiança alguns passos, 3 passos simples que Paulo está ensinando aqui nesses versos que lemos de 1 Tessalonicense. Ele está falando aos irmãos daquela igreja que, cumprindo esses 3 passos simples aqui, a gente pratica o que a gente chama de confiança em Deus, né? Então vamos lá, primeiro passo que Paulo ensinou aqui aos Tessalonicenses, que nós podemos aprender hoje é: alegrai-vos sempre. Se alegrar sempre, né? Paulo nos orienta, estava orientando aos Tessalonicenses, está falando para nós hoje, que a nos alegrarmos sempre, nos alegrarmos em todas as circunstâncias, pois sabemos e confiamos que Deus está junto conosco. Se Deus está junto conosco, devemos nos alegrar sempre, ponto. Não estamos sozinhos, né? Estamos enfrentando a batalha da vida dentro de nós, o Espírito Santo que Cristo nos deu para nos ajudar nesse enfrentamento dessa batalha diária da vida, né? É isso que a gente faz, vamos enfrentando essas batalhas diárias, mais amparados, né, pela força do Espírito Santo que habita em nós, né? Portanto, essa consciência do poder de Deus que está à nossa disposição, mesmo nas circunstâncias mais negras ou mais adversas da vida, né? Isso deve ou deveria, irmãos, nos encher de confiança, nos inspirar a estarmos sempre alegres, né? Então, o primeiro passo é nos alegrarmos sempre, porque o Senhor está sempre conosco, amém? O segundo passo é que Paulo ensinou ao povo lá de Tessalônica, a igreja de Tessalonicense, e se aplica para nós hoje, ele diz: orai sem cessar, né? Orai sempre, continuamente, né? Que privilégio é esse, né, irmãos, né? Temos o privilégio de saber que as nossas orações são ouvidas e atendidas pelo nosso Pai, nosso Deus, nosso Jesus. Por isso Paulo não vem nos estimular, né, a estar constantemente conversando com Deus, entregando a Ele, somente a Ele, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades, pedindo a sua intervenção e o adorando em todo o tempo, né, o tempo todo. Muitos de nós têm a tendência de tentar resolver todos os problemas pelo próprio esforço ou pela força do nosso braço e perdem aí a oportunidade de descansar e ver o poder de Deus em ação. Essa é uma realidade. Mas como sempre digo, irmãos, essa experiência de descansarmos no Senhor é para poucos. Para chegarmos nesse estágio aí, vai requerer de nós uma continuidade, uma constância, uma prática diária, algo recorrente, repetitivo, contínuo, pois essa é a repetição que nos levará a esse outro nível, né? Então, somente então podermos realmente descansar e experimentar o poder de Deus agindo sobre a nossa vida, amém? Então, o segundo passo que Paulo está ensinando para nós hoje é que devemos orar sem cessar, orar sempre, para que possamos experimentar o poder de Deus agindo sobre a nossa vida. Mas tem um terceiro passo aí que a gente aprende com Paulo, que ele diz o seguinte: dar graças todo o tempo. Paulo está afirmando que em tudo
em todas as circunstâncias, nós devemos dar graças. Ele não diz para darmos graça por algumas coisas, mas ele afirma que em todas as coisas, todas as circunstâncias, nós devemos agradecer. Quer ver uma coisa difícil de fazer? Você já agradeceu a Deus pelas suas dificuldades? Pelos problemas que você tem passado ou já passou? Pelas tribulações que chegaram até você e que fez com que você passasse por complicações na sua vida? Você já fez isso? Pare para pensar aí. Acredito, e eu acredito, isso faz uma diferença tremenda na vida da gente, irmãos. Reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas e que as circunstâncias, os problemas pelos quais passamos ou estamos passando na nossa vida, que tudo isso está no controle dele e que no tempo certo ele entra com a providência nas nossas vidas, agindo na nossa vida de acordo com o plano que ele tem para cada um de nós. Isso, irmãos, é uma das mais poderosas chaves para o nosso crescimento. Agindo Deus, quem impedirá? Não é verdade? Né? Então o terceiro passo que Paulo está dizendo para nós é que devemos agradecer. Devemos ser sempre gratos a Deus, mesmo que estejamos passando por provações na nossa vida. Quando fazemos isso aqui, estamos aí subindo os degraus de uma escada, essa escada que nos levará a um crescimento espiritual e, por conseguinte, a uma experiência real com o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Sabe? Então, irmãos, a minha orientação nessa breve palavra, reflexão dessa noite, é que você pratique esses ensinamentos que Paulo ensinou aos Tessalonicenses e que serão muito úteis para você. Faça disso aqui uma prática diária na sua vida. Pratique a sua devocional seguindo aqui os ensinamentos de Paulo. Alegre-se, né? Alegre-se continuamente, ore sem cessar, ore continuamente e agradeça continuamente, sabe? Alegre-se por quê? Porque o Senhor é sempre contigo, amém? Ore por quê? Porque assim você vai aprender a descansar no Senhor e vai poder experimentar o poder de Deus agindo sobre a sua vida. Amém, querido? Agradeça sempre, porque o Senhor é bom e Ele cuida de nós em todo o tempo. Um passo de cada vez, um após o outro, né? E em pouco tempo você vai estar vendo aí essa situação com os olhos que enxergam a mão de Deus em cada aspecto da sua vida, sabe? Não com os olhos humanos, né? O nosso olhar humano, mas com os olhos espirituais. Pois quando vemos com esses olhos espirituais aqui, irmãos, podemos enxergar claramente o Senhor em todas as situações. E aí nós vamos entender o seu propósito para cada uma das situações que nós estamos vivendo ou que já vivenciamos. Amém? Aqui assim seja, sabe? Que você consiga pensar desta forma, consiga pegar esses ensinamentos simples, mas objetivos, para que você possa crescer na sua vida espiritual e principalmente entender os propósitos, os desígnios de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família e para o seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma semana, um restante de semana abençoado aí. Nos encontramos aqui por este canal no próximo domingo. Tá? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Então, alegre-se, ore sem cessar e agradeça sempre ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Amém.